o que vamos conversar hoje, tá bom? E aí eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu trouxe um material em PDF que também já está compartilhado lá para vocês. Só para direcionar a nossa conversa, acredito que vocês já estejam visualizando. E esse é o ponto aqui do nosso encontro, da nossa aula, da nossa discussão. Seguindo na psicoterapia infanto-juvenil, vamos conversar um pouco sobre a relação entre o terapeuta, os pais e os adolescentes e a ética. Qual relação, quais são as consonâncias, dissonâncias, quais são os aspectos a serem considerados entre a atuação profissional do psicoterapeuta, da psicóloga, dos pais e adolescentes e da ética profissional da psicóloga. Qual relação, como que se dá esse atendimento e quais são os cuidados que precisam ser observados nesse momento da psicoterapia. Bom, é importante a gente começar a nossa discussão, a nossa conversa, pensando que quando um adolescente, uma criança ou um adolescente vem para o atendimento psicológico, antes desse momento ele é trazido por seus pais. Ele é trazido a partir do relato de seus pais ou de professores, muitas vezes, que os encaminham. Então, a compreensão do seu problema passa muitas vezes, ou se dá muitas vezes, pela percepção dos pais. Deixa eu só admitir alguém que está pedindo para entrar. Isso é algo importante de nós considerarmos no sentido de que você tem um conhecimento prévio da criança, um conhecimento prévio do adolescente, a partir da perspectiva dos pais, de professores ou outros profissionais. Então vejam, reflitam comigo, por gentileza. O adolescente ou a criança tem um problema, entre aspas, que é avaliado da perspectiva dos pais e dos professores. A primeira questão a ser considerada por nós aqui no atendimento psicoterapêutico de um adolescente. E o quanto ou quão afinado é a percepção desses pais com relação ao problema deste adolescente. Os autores que subsidiam aqui a nossa discussão, eles vão nos apresentar as dificuldades internalizantes e as dificuldades externalizantes. Vejam, as externalizantes muitas vezes são vistas, são apontadas como o principal motivo do atendimento psicológico para aquele adolescente. Porque quando falamos de dificuldades externalizantes, estamos falando de comportamentos agressivos, uma linguagem verbal talvez ofensiva, um comportamento de isolamento, uma alimentação inadequada, um consumo de algum tipo de substância. São dificuldades externalizantes que são percebidas, são vistas, são, eu diria, mais concretas para a percepção dos pais. Mas as dificuldades internalizantes, elas são difíceis de serem observadas. E muitas vezes os pais carecem de sensibilidade, carecem de atenção, carecem até mesmo de interesse para compreender essas dificuldades internalizantes, que é o que se passa, os conflitos que estão acontecendo no mundo interior desse adolescente.
Logo, nós consideramos, puxa, os pais eles estão observando algumas dificuldades externalizantes, ou mesmo professores encaminharam esse adolescente para o atendimento psicológico, e esses pais trazem a história, o relato desse adolescente a partir da sua própria avaliação do problema. E como nós vimos em encontros anteriores, nós temos diante de nós a perspectiva do pai, a perspectiva da mãe, o vínculo estabelecido entre esse casal e esse adolescente, entre esse pai e esse adolescente, entre essa mãe e esse adolescente, e também entre pai e mãe e psicóloga. Qual história nos está sendo contada? Quais são as características desta história? Quais são o nível de compreensão deste problema? E o quanto esse atendimento psicológico ele é realmente indicado e o quanto há consonância entre a avaliação do problema pelos pais e a avaliação do problema pelo próprio paciente, que é o adolescente. Por vezes pode ser que o adolescente não considere que exista algum tipo de problema. Por vezes pode acontecer que o adolescente minimize os problemas que está vivendo. Por vezes pode acontecer que o problema que foi apresentado pelos pais não tem nada a ver com as dificuldades internalizantes do adolescente. Ou ainda, os pais buscam um atendimento psicológico e convidam o adolescente para o atendimento baseado em verdades. Não, nós vamos lá por algum motivo, nós vamos lá, por exemplo, por conta de. Não sei, sabe? Inventam uma história. Eu estou até com dificuldade de usar um exemplo, mas muitas vezes é comum os pais chegarem ao atendimento psicológico com o adolescente inventando uma história. E ele chega na clínica, ele entra para o consultório junto com o psicólogo e com a psicóloga, e quando você pergunta para ele o porquê ele está ali, ele te relata: não sei, meus pais me trouxeram, queriam que eu viesse, mas eu não queria estar aqui, não. Não gostaria de estar aqui, não. E vejam, a psicóloga e o psicólogo precisam de sensibilidade, de enquadre, precisam de estabelecer um vínculo, uma aliança terapêutica com esse, eu vou chamar de pequeno paciente, para que ele não seja, para que esse atendimento não seja comprometido pela avaliação do problema feita pelos pais, ou pela perspectiva limitada que os pais podem ter dos reais problemas que o adolescente está vivendo. Esses autores, Vercés e Seibraga, de 2013, eles nos propõem, neste artigo, as dissonâncias entre as queixas apresentadas pelos pais e, e as reais dificuldades que o adolescente está enfrentando. E eles vão nos convidar a pensar e a refletir sobre o papel da psicoterapia diante dessas divergências, dessas dissonâncias ou dessa pouca relação entre a avaliação do problema dos pais ou a avaliação do problema feita pelos pais e a situação real que o adolescente está vivenciando. Vejam, aqui eu trago o Winnicott,
E ele vai nos chamar a atenção para o fato de que os problemas, eu coloquei entre aspas, e aqui as aspas são minhas, né? Mas os problemas da adolescência, o Winnicott vai nos dizer que são inerentes à saúde, fazem parte desse processo de transição da fase infantil para a fase adulta. Porém, eu quis colocar entre aspas para que a gente pense e continue aqui na nossa reflexão quais são os problemas da adolescência. Vamos lembrar que a adolescência é um conceito construído histórica e socialmente. E que algumas percepções e que alguns conceitos são muito ou um tanto quanto distorcidos. Nós ainda ouvimos em nossa sociedade termos como aborrecentes, fase difícil, adolescente não tem jeito, são a si mesmo, isso é típico de adolescente, não tem conversa. São termos assim, eu diria, preconceituosos, distorcidos e que não contribuem em nada para a compreensão da psicoterapia infanto-juvenil. Mas é muito provável que você se depare com esses termos quando dá avaliação do problema do adolescente a partir da perspectiva dos pais. E aqui cabe lembrar que existe uma diferença, ou há de se fazer uma diferença entre a adolescência e a puberdade. A puberdade, ela diz respeito às mudanças biológicas, físicas que o indivíduo está vivenciando. A puberdade são mudanças no próprio corpo da criança que a prepara para a atividade sexual, na menina e no menino. Já a adolescência compreende também essas mudanças físicas, mas além de toda a construção histórico-social, vai considerar também, ou está dentro do entendimento deste conceito, as mudanças psíquicas e as mudanças sociais que esse indivíduo está passando neste momento. Qual momento? De transição da fase infantil para a fase adulta. É o momento em que, de acordo com o Winnicott, o adolescente está preocupado de como se sentir real, de como ser alguém em algum lugar. É o momento em que o adolescente ele está buscando afinar a sua identidade. E aí ele se afasta um pouquinho dos outros significantes do seu grupo familiar e encontra muitas vezes segurança nos seus pequenos grupos de amigos, feitos na escola, feitos na vizinhança, feitos às vezes nas redes sociais, pois nesses pequenos grupos eles encontram acolhimento, segurança para serem aquilo ou quem, melhor dizendo, eles acreditam que são, ou na verdade se encontrarem com aquilo que eles querem vir a ser, ou se encontrarem com aquilo que eles ainda não sabem o que querem vir a ser, mas que eles estão buscando. É aí desse comportamento natural, saudável, que faz parte do processo de evolução e de desenvolvimento, vem aqueles termos pré-concebidos, distorcidos, preconceituosos que foi mencionado, ou que foram mencionados. E assim, nós teremos uma avaliação dos problemas, entre aspas, da adolescência vindas ou chegando até o consultório de uma forma um tanto quanto comprometidas. E que é importante que nós, psicólogas, estejamos atentos a tudo isso, né? A identificação, o ambiente, os conflitos
como eu dizia, muitas vezes o ambiente desse pequeno grupo é um ambiente favorável no sentido de eu me encontrar com pessoas que também estão buscando a sua identidade, que também estão fazendo questionamentos de si, questionamentos do outro, questionamentos da família, questionamentos do mundo. E eu encontro pessoas que, como eu, estão querendo ser alguém em algum lugar, como disse o Winnicott. E esse ambiente me é favorável, pois os meus questionamentos são aceitos, pois as minhas perguntas, mesmo que não sejam respondidas, não são criticadas, julgadas ou sequer ouvidas. Nesse pequeno grupo, eu tenho condições de manifestar as minhas dúvidas sem que ninguém me critique. Em contrapartida, o entendimento da família, o entendimento da escola, e aqui caberia uma discussão gigantesca. A escola e o adolescente no século XXI. Mas isso é momento para é uma discussão para um outro momento, né? Mas fato é que muitas vezes o entendimento da família e da escola é de que os adolescentes são difíceis, é de que os adolescentes são aborrecentes. E percebam que desta perspectiva, desta percepção, um tanto quanto distorcida, se origina muitos encaminhamentos para psicólogo, para psicóloga. As queixas geralmente trazidas pelos pais. Peço licença para ler aqui o material. Dificuldade no âmbito escolar decorrente de problemas da aprendizagem e ou de comportamento, muito comum essa queixa. Qualquer tipo de dificuldade escolar, muitas vezes esse adolescente recebe um encaminhamento para o psicólogo. Transtornos alimentares, mau comportamento, depressão, e depressão também é um termo que muitas vezes a compreensão é limitada, muitas vezes o que é entendido como depressão é um ficar no quarto, é um isolamento, é vestir roupa preta, alguma coisa do tipo. Insegurança, retração, problemas de relacionamento familiar, falta de higiene pessoal, hetero ou autoagressão, comportamentos antissociais, furtos, mentiras, uso de drogas, comportamento sexual exacerbado. Percebam, psicólogas, que as queixas comumente trazidas pelos pais são queixas que dizem respeito, na sua grande maioria, às dificuldades externalizantes. E pouco se tem compreensão das dificuldades internalizantes. Em outras palavras, eu diria o que está por trás de uma dificuldade acadêmica, de uma dificuldade escolar. O que faz com que aquele adolescente tenha ou esteja desenvolvendo transtornos alimentares? Além, vejam, das próprias características e das próprias alterações e mudanças típicas e naturais da adolescência e da puberdade. Porque trata-se de um momento que eu, adolescente, estou vivendo um turbilhão de mudanças, de alterações hormonais, e que essas mudanças e que essas alterações, por si só, já farão ou já proporcionarão dificuldades externalizantes. E que, por não encontrar entendimento dentro do contexto familiar ou mesmo dentro da escola, tratam-me como uma pessoa com problemas, entre aspas, que precisa ser tratada. A preocupação dos pais, ela está muito relacionada
a questões concretas, como as dificuldades externalizantes que nós vimos há pouco. O filho ou a filha está com dificuldade no seu desempenho acadêmico. O que é uma dificuldade no desempenho acadêmico? Vou usar alguns exemplos aqui grosseiros, né? Poxa, estou com dificuldade em matemática. Poxa, tive uma nota abaixo da turma. Estou com dificuldade em história, em geografia, sei lá. É um desempenho acadêmico que está abaixo daquilo que tem-se como padrão, percebam, do que é um bom aluno, do que é uma boa aluna. Uma preocupação exacerbada com relação ao conteúdo, a assimilação do conteúdo, a assimilação do que a escola entende ou tem como necessário para o aprendizado. Ou uma preocupação exacerbada com relação àquilo que eu tenho como um comportamento padrão baseado em que, naquilo que eu, pai, tenho como correto, tenho como certo, naquele padrão que eu tenho como qual é a música certa a se ouvir, qual é o programa certo para se assistir, qual é o comportamento sexual certo. Vejam, qual é a religião certa, qual é a linguagem correta. E quando o adolescente ele destoa desses padrões, pode ser que ele seja entendido como uma pessoa, entre aspas, problemática. E esse pai e essa mãe chegam ao seu consultório trazendo essas queixas com preocupações baseadas nessas questões. E por que é importante nós conversarmos sobre isso? Porque a psicoterapia, ela é o momento, ou a condição, ou a ferramenta, ou o espaço apropriado para que todas essas questões sejam abordadas, não só do adolescente, mas também de seus pais, ou quiçá da própria escola, ou dos professores que fizeram o encaminhamento. Percebam, o Winnicott, ele tem um termo chamado holding. E os autores aqui que nós estamos utilizando hoje, eles vão falar do ambiente de holding. O que é um ambiente de holding? O ambiente no qual esse adolescente está vivendo e se desenvolvendo é um ambiente suficientemente bom para o seu desenvolvimento? Esse adolescente é acolhido, é compreendido, esse adolescente tem um espaço de fala, esse adolescente tem um espaço de diálogo, ele tem um espaço de amor e de afeto, mesmo quando ele não sabe ou não tem recursos para demonstrar esse amor e esse afeto. Ou o ambiente no qual esse adolescente que está sendo trazido a nós é um ambiente de repressão, de segregação, de apontamento, de julgamento. Importante pensarmos nisso no sentido da psicoterapia infanto-juvenil, porque a compreensão de todas essas questões vão favorecer a nossa proposta terapêutica, vão favorecer o nosso plano de tratamento e de intervenção adequado para este caso. E aí, pensando nessas questões do terapeuta, dos pais, dos adolescentes, vamos abordar algumas questões relacionadas à ética da nossa prática profissional. E vocês fiquem à vontade para interagir, para falar ou para perguntar, tá bom? Tudo bem até aqui? Ok, Tudo bem, Pro. Tudo bem. ótimo. Sem problema, professor. Veja,
eu vou mencionar alguns pontos aqui do nosso Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é a resolução número 10 do Conselho Federal de Psicologia do ano de 2005. No artigo 1º, que trata dos deveres fundamentais, eu tenho lá no inciso C a seguinte prerrogativa, que o psicólogo deve, é um dever fundamental, prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços. E aí esse inciso vai nos falar que a prática do psicólogo, isso é um dever fundamental, deve estar pautada em princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Veja, é um dever fundamental do psicólogo prestar um serviço de qualidade. O que é um serviço de qualidade? Um serviço que envolva uma compreensão afinada do que de fato está diante de mim, de qual é a real necessidade daquilo que me está sendo colocado. As condições de trabalho, isso entenda-se, o atendimento, a entrevista, os métodos, as técnicas, o ambiente, elas precisam ser apropriadas à natureza de um serviço de qualidade. E a minha prática precisa estar fundamentada na ciência psicológica, um conhecimento técnico e científico da psicologia. Percebam, psicólogas e psicólogas, percebam, os pais trazem a mim a avaliação do problema a partir da sua perspectiva e tudo bem quanto a isso. Não há problema nenhum nisso. Mas ao psicólogo, à psicóloga, cabe a compreensão ética fundamentada na ciência psicológica dessa queixa que me está sendo trazida. Bom, ainda no artigo 1º, que trata dos deveres fundamentais, a gente tem lá a orientação para que, para informar a quem de direito, no caso do atendimento do adolescente, quem de direito pode ter contato aos resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos? Seus pais ou responsáveis. Mas o artigo 1º, lá no inciso G, vai nos orientar para que seja transmitido somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário, que afetem o nosso cliente, o nosso paciente. Veja, pensando lá na entrevista inicial com os pais, quando o seu vínculo com os pais, ou com a mãe, ou com o pai, for um vínculo não adequado, pode ser que você se transforme num depositário das queixas do pai e da mãe e seja como que um agente de ratificação daquilo que os pais estão lhe trazendo. E aí você ouve o cliente, o paciente, e fala, verdade. Ô, Pro, posso fazer uma pergunta? Por favor, claro. Quando fala assim, né, que a gente só deve transmitir aquilo que é essencial. No caso do adolescente, seria também somente o que a gente poderia colocar dentro dessas questões que são essenciais? Seriam o quê? A ideação suicida, coisas mais assim graves? O senhor poderia dar alguns exemplos para nós? Professor, no engajamento que a Thalita pediu, eu peço até a licença. Isso mesmo. Nesses dados que nós, psicólogos, vamos oferecer, por exemplo, na parte na fluência, para o juiz, não tem aqueles exames, né, os dados, eu acho, bom, no meu ponto de vista, os pais eles têm direito a pegar esses dados. Porém,
esses resultados, esses exames, esses testes psicológicos que nós fazemos, ele é necessário apresentar também, porque eu tive uma participação nisso, e quanto ao tratamento, isso é complicado para poder desenrolar o processo com a criança. Quando, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu estou dentro de um processo e eu peço esses testes psicológicos, então até aparece nos autos do processo. E aí a psicóloga usou um desenho aversivo, mostrando a criança dando um tiro na cabeça da mãe ou do pai, certo? E aí eu transmito isso dentro dos autos do processo, e a mãe, esse pai, ele vê aquilo. E, às vezes, eu ajudar nesse processo com a criança e com tudo aquilo, nós sabemos que é a raiva. Eu vou complicar a minha interação com o meu cliente, minha familiar, em resolver esse problema, entendeu? Eu acho, bom, meu ponto ético, eu acho desnecessário apresentar esses exames, mas foram apresentados. Isso é ético? Bom, vamos lá. O que são resultados necessários de serem apresentados? Bom, resultados decorrentes do meu processo de avaliação. Resultados que possuem embasamento técnico-científico fundamentados na ciência psicológica. Primeiro que, se eu estiver utilizando algum tipo de instrumento psicológico, algum tipo de teste, por exemplo, as folhas de resposta ou os materiais decorrentes da utilização deste instrumento, ele é de uso privativo do psicólogo, da psicóloga. Não cabe a apresentação nem em juízo, nem aos pais, nem ao adolescente. Não cabe e não é adequado eticamente. Tudo bem? Segundo, o que esse inciso nos orienta? Puxa, o paciente, o adolescente, meu paciente, compartilha conteúdos a respeito de seus pais durante a sessão. Meus pais brigam comigo, meus pais não me entendem. Por exemplo, né? Isso é um conteúdo necessário de ser compartilhado com os pais ou responsáveis? Creio que não. Senão você vai criar uma guerra entre eles, né? Isso que eu tô falando. Além desses conflitos que você pode gerar, você perde a sua aliança terapêutica com o seu paciente. Você perde o vínculo. Esses são conteúdos que não são necessários serem transmitidos. E muito menos em autos de processo, eu penso isso, né, no meu ponto de vista. Conteúdos que envolvam risco de morte do próprio paciente ou de terceiro, sim, esse é importante de ser compartilhado, mas também com muito cuidado, com muito mantendo o seu vínculo com o seu paciente, mantendo a sua aliança terapêutica, compartilhando com ele, primeiramente, a necessidade de compartilhar com os seus pais esse conteúdo. Esses são conteúdos que podem ser que sejam necessários. Por exemplo, numa ideação suicida, então você vai compartilhar, mas você também vai ter uma conversa antes com ele, explicando o motivo pelo qual é tão importante você estar compartilhando, né, Pro? Isso. Se você tem uma aliança terapêutica com ele estabelecida, é muito provável que haja compreensão da necessidade do compartilhamento. Por exemplo, olha, fulano, eu acho necessário compartilhar com seus pais sobre isso que você tem me relatado. O que você acha? Ele vai te dar uma resposta em 2 sessões. Puxa, eu acho importante que você seja acompanhado pelos seus pais em alguns momentos. Tudo bem para você? Como que você se sente com relação a isso? Percebam que primeiro eu estou compartilhando com eles, estou mantendo a minha aliança, o meu vínculo. Eu não tenho por que ter segredo nem com um ou nem com outro. Eu tenho um compromisso, uma aliança estabelecida com o meu paciente. E quem de direito pode ter contato com os resultados da prestação desse serviço? Os seus pais ou responsáveis. Mas
Qual o resultado? Aquilo que for estritamente necessário, o compartilhamento. E o mesmo se Ô, aplica... Pro, Sim, e quando a gente fala em conversar, né, sobre essa importância, a gente também não precisa resolver isso em uma sessão, né? A gente pode ir fazendo isso gradativamente, né? Para que não sim, seja algo forçado, né? exatamente. E o mesmo se aplica à evolução no prontuário. Lembrando que, por força de lei, os responsáveis, os pais do adolescente, têm direito a todo o conteúdo do prontuário. Então, se você, a cada sessão, escreve lá, o adolescente disse que o pai dele me permitem, tá, o exemplo, é uma praga que briga com ele todos os dias. Isso é um dado que precisa, tem necessidade de assim ser evoluído? Percebam a escrita desse psicólogo. Aí, amanhã ou depois, esse pai, essa mãe, solicita a cópia do prontuário, ele lê lá todos esses relatos, todas essas evoluções, sessão após sessão. A gente tem que ter até essa expertise, né, professor, de como colocar as coisas no prontuário, né, de forma que fiquem não tão evidenciadas como o senhor falou, né? Eu acho que vai muito da expertise, né, do profissional. Isso é importante de nós pensarmos no atendimento, na psicoterapia infanto-juvenil. No atendimento adulto também, mas no atendimento infanto-juvenil, muito mais, porque eu tenho o papel dos representantes legais ou de seus pais, que está aqui diretamente ligado a esse atendimento. Bom, outro dever fundamental: orientar quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer sempre que solicitados os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados. É um dever fundamental, vamos lembrar que nós temos o dever de prestar um serviço de qualidade, com fundamentação teórica, com conhecimento técnico-científico. Quais são os encaminhamentos apropriados? Para o meu cliente, pode ser, para os seus pais, para a mãe, para o pai, para ambos, para uma terapia de casal, para uma psicoterapia individual, para uma avaliação psiquiátrica, para uma avaliação neurológica. Eu tenho o dever fundamental de, a partir das minhas avaliações no processo psicoterapêutico, orientar quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados. E fornecer, se assim me for solicitado, um documento pertinente ao bom termo do trabalho. Uma declaração, um relatório psicológico, um laudo psicológico, se for realizada uma avaliação psicológica. É um dever fundamental do psicólogo,